Shalom Adonai, nós estamos aqui juntos no canal do Transitar Teológico, né? E vamos trabalhar hoje sobre um aspecto sócio-histórico e até sociopolítico, porque vamos tratar do período persa dentro do contexto de Judá, sob o domínio de Judá, o período persa sob o domínio de Judá, tá? E quando falamos Judá, falamos automaticamente de todo o aspecto geográfico, né? Ou toda a estrutura e espaço físico da Palestina. Lembrando que você precisa assistir toda essa aula para a compreensão de todo o assunto, não é? Não adianta assistir só uma parte. E claro, para que a aula seja cada vez mais visualizada, dar aí o seu sinal de positivo, ou like, ou joinha, como você queira compreender. Muito bem. Os primeiros anos do governo e do domínio, tá, persa em Judá, eles foram uma proposta, ou foram também desenvolvidos, tá, com o lançamento de questões particulares, tá, principalmente com relação a uma reutilização de alguns aspectos anteriores. Então, a autenticidade das principais relações e até das principais, vamos dizer assim, aferições e narrativas de documentos históricos vão identificar que a identidade de Sesbazar, ela, no aspecto arqueológico, ela continua incerta, apesar até da percepção que ela venha ser a mesma pessoa que Senazar. Então, quando o texto de 1 Crônicas 3:18 fala de Sesbazar, também pode ser identificado como Senazar, certo? Isso é um dado e fato de cunho arqueológico, tornando assim, desse modo, uma outra descendência davídica, tá? E um outro fato que será importante para compreendermos como que vai surgir esses aspectos arqueológicos que em algum momento tornam o fato ou questões principalmente nominológicas improváveis, tá? Alguns vão até continuar a falar que o editor, nesse caso Esdras, vai identificar Zorobabel como uma percepção, e essa, pelo menos, é tão antiga quanto Flávio Josefo, que vai narrar sobre esse fato, tá? Embora, mais uma vez, possa dizer-se que, historicamente, essa argumentação seja improvável, isso, se for, nos leva a acreditar em Esdras 5:14, da mesma forma a data volta do itinerário, tá, de volta de Zorobabel para Jerusalém, ainda vai, nesse aspecto arqueológico, continuar controversa. Tá? Isso é um aspecto arqueológico e histórico. E aí Esdras 3 vai parecer indicar que ele é oriundo de um reinado de Ciro, Sesbazar, tá? Porque, apesar de sua condição ao lado de Sesbazar nessa época, nós não vamos ver uma explicação que nos leve a observar algumas atividades desenvolvidas por esse monarca, tá? E também o período mais tardio desenvolvido por Dário,
tá? E por isso até alguns estudiosos da arqueologia e da história vão dar essa volta de Zorobabel, tá? Esse percurso da volta de Zorobabel, justamente dentro desta data. Tá? Então, uma questão muito interessante no aspecto arqueológico é que existe uma teoria, tá, da comunidade de cidadãos do templo, certo? E dentro dessa teoria se constitui necessário reconsiderar principalmente a questão da condição da relação, tá, entre os que voltaram da Babilônia e os que ficaram na terra. Um outro fator também é que nos últimos tempos estes consideraram diversos fatores como sugerem-lhes de uma terra de relação, tá? Principalmente de início histórico, que talvez não venha a estar tão tensa concernente à frequência individual da evidência textual de algumas narrativas documentais. Tá? Um outro fator também é quando se trata do estudo e da narrativa, da incorporação de algumas liturgias do exílio, liturgias exílicas, tá? Na herança religiosa da comunidade judaica. Principalmente quando se trata de algumas questões pertinentes aos textos contemporâneos de Ageu e de Zacarias. Tá? Então, pode-se apresentar algumas reflexões, inclusive as que foram defendidas, tá, por Ron Klant, que é um arqueólogo, que vai dizer que assuntos de direito sobre a terra nesse período eram tidos com uma frequência, como uma principal fonte, tá, de conflito entre essas duas comunidades. Então era resumido o resultado de que alguns levantamentos arqueológicos da região iriam e vieram a se mostrar que realmente Judá estava em um contraste com territórios circunvizinhos, tá? O que marcava e assinalava um aumento, tá, no número dos assentamentos de terras no começo do período persa. E também que, claro, ia propor com isso uma porcentagem de 65%, tá, no número total de assentamentos de terra que não foram ocupados durante a Idade do Ferro II, o período da Idade do Ferro II. Tá? E aí nós vamos ainda ver que existe também uma evidência textual que há uma discórdia registrada na narrativa, por exemplo, de alguns fatos da província de Samaria, tá? E principalmente também em alguns fatos dos adversários de Judá e Benjamim, tá? Ou seja, o Reino do Sul. Tá? Então é muito importante nós estudarmos arqueologia e unir arqueologia e história para podermos compreender essa fundamentação e trazermos a lume algumas explicações que nos darão uma maior elucidação do texto, principalmente textos históricos do contexto da monarquia, no contexto do exílio e também do pós-exílio dentro do Antigo Testamento. Obrigado a todos.